Olá pessoal, sou o Frank Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu não poderia deixar de falar que amanhã faz 100 anos do nascimento de Paulo Negros Neve Freire, né? Um dos educadores mais importantes do planeta, né? Ele é o patrono da educação brasileira, né? Ele deixou publicado 25 livros, né? E é o terceiro autor mais citado na formação de humanas do mundo, né? Inclusive, ele é mais importante do que Michel Foucault, um dos maiores pensadores franceses. Tá? O livro dele, Pedagogia do Oprimido, né? É obrigatório na área de humanas nas maiores universidades do mundo, né? Ele é citado, né, no Google, ele tem mais de 75 mil citações no Google, né? Ele foi homenageado em várias universidades importantes do mundo com 27 títulos de doutor honoris causa. Ele existe centros de estudo do Paulo Freire em mais de 90 países do mundo. Tá? Ele foi professor na Unicamp, na PUC, na Universidade de Genebra. Na Unicamp ele foi professor, e em 62, quando ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas, né, ele começou a assustar, né, a elite brasileira, e ele foi convidado pelo governo Jango para criar um programa nacional de alfabetização, porque o Brasil tinha 60% na época de analfabetos. E a elite não queria isso, né? E aí ele quando veio o golpe militar, ele foi preso, depois se exilou no Chile. Do Chile, né? Ele foi convidado para dar aula na Universidade de Genebra, depois foi convidado para dar aula na Universidade de Harvard, Cambridge e Massachusetts, né? O Paulo Freire, né, é o autor mais importante do mundo na pedagogia crítica, né, que ensina o aluno, que através da troca de conhecimento entre educador e educando, né, se constrói um ser humano crítico, né, que vê o mundo e tenta transformá-lo, né? Isso eu vou falar quem não gosta, né? Transformar o mundo, e ele diz que gostaria de ser lembrado como uma pessoa que amou profundamente a humanidade, né? Principalmente o oprimido, né? O livro dele, Pedagogia do Oprimido, é o mais importante livro, né, em vários países do mundo, né? No Brasil, os reacionários acham que Paulo Freire, esse livro, ensinava o aluno a ser um aluno que ameaçava o poder, né? Não, o aluno transforma, né? Ele ensina o aluno a transformar a realidade que ele está, né? O governo está querendo apagar, né, a imagem de Paulo Freire. Por quê? Quando ele foi o governo Bolsonaro, ele pensa como pensava na ditadura. Quando veio a ditadura militar, o que eles fizeram? Eles tiraram do conteúdo da educação as disciplinas de história, filosofia, sociologia, geografia, tudo que ensina o aluno a desenvolver racionalidade, né, foi tirado. O que se colocou no currículo? Aula de música, o SPB, para você exaltar a ditadura, exaltar os bandeirantes que eram assassinos, e ensinar o aluno a dizer sim, senhor, e não, senhor, para a elite, né? Dizer, o aluno pensar que o empresário é que gera emprego, né? E na verdade, que gera riqueza, e na verdade quem gera riqueza é o trabalho, né? E o trabalhador, durante a ditadura militar, foi o tempo que a classe trabalhadora brasileira foi mais explorada, né? Ele diz que o professor tem que ter respeito ao saber. Ensinar exige pesquisa, e pesquisar para ensinar, refletir e reensinar, né? Exige praxis, né? O professor tem que agir, né? Para ensinar, não é depositar conhecimento na cabeça do aluno. Através do debate, levar o aluno à reflexão,
né? Ele foi convidado pelo governo Jango para criar um programa nacional de alfabetização. O Jango lá queria reforma agrária, né? Dar terra para quem precisa, porque tem fazenda no Brasil que tem 800 quilômetros de estrada, né? E, geralmente, né, a maioria dos grandes produtores rurais do Brasil roubou terra pública para se transformar, né? E o governo, né, religiosos, eu admiro que protestantes, né, pastores neopentecostais, são contra a reforma agrária, né? Um aluno crítico iria lutar por isso. Jamais, né, se o método Paulo Freire fosse utilizado no Brasil, jamais um Silas Malafaia conseguiria explorar, né, em nome de Jesus, um ser pensante, né? Em 1968, ele publica Pedagogia do Oprimido pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Para se ter importância. Só vai chegar no Brasil anos depois, né? A Pedagogia da Autonomia, que é um livro mais fácil de se ler, né? Paulo Freire vai dizer que ensinar exige pesquisa, né? Que o educando se educa, né? Com o conhecimento do aluno, ele tem que respeitar esse conhecimento, né? Ele não tem que se colocar como uma autoridade, né? Ele tem que ser humilde com o aluno, né? Ele é contra a educação bancária, né? A educação bancária é aquela que o professor joga um monte de conteúdo na cabeça do aluno e não explica nada, né? Você tem que construir, né? Levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, né? Ele diz que é diferente dessa elite brasileira, desses pastores neopentecostais, que a realidade é assim mesmo, né? Ele diz que a realidade está aí para ser mudada, né? E para mudar você tem que pensar, né? Você tem que aprender a acabar com as injustiças sociais, tá? Você tem que ensinar o aluno a ter uma leitura de mundo, né? Através da leitura de mundo, ele percebe as realidades que o exploram, né? Depois conhecer as visões que as pessoas têm, né? Por exemplo, né? Ontem eu vi um pastor que disse que não tem que ter educação de graça, não tem que ter saúde de graça, porque quem paga é o empresário. Na verdade, a maior arrecadação do Estado, do governo federal, vem do consumo. E quem consome, a maioria, é o povo pobre. Você conhecer a visão do mundo, você reconstrói. E aí os caras ficam doidos. Você reconstrói a realidade, você transforma a realidade, né? Você não aceita que a realidade, né, te explore. É a educação crítica que muda o mundo, né? Algumas pessoas que são contra ele, né? Gustavo Gaia, né? Gustavo Gaia diz que é o empresário, né? Que gera emprego, né? Que não existe exploração do trabalhador, né? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, o dono da Van está com 30 bilhões de dólares de fortuna, mas o trabalhador dele continua pobre, porque ele explora, né? Rodrigo Constantino, que lutou para acabar com os direitos trabalhistas, com a Previdência, é a favor do fim da educação gratuita, né? É contra a reforma agrária, é a favor da redemarcação das terras indígenas, né? É a favor que o empresário não pague imposto, né? Bolsonaro, claro, né? Porque Bolsonaro, se o método Paulo Freire fosse utilizado no Brasil desde aquela época, o Bolsonaro não tinha sido eleito, né? E aí eles dizem que o Paulo Freire ensina o aluno a ser revolucionário, né? E tem que ser mesmo revolucionário, né? Mudar a realidade, né? Diz que Paulo Freire, né, é contra a disciplina.
né? Ele é contra o autoritarismo do professor. O professor tem que reconhecer o conhecimento prévio, né? Ele defende os movimentos sociais que lutam por justiça social. Ele é a favor de justiça social, né? E o método dele de ensino é aplicado em vários países do mundo. Por exemplo, em 2012, a escola pública de ensino médio mais premiada dos Estados Unidos utilizava o método Paulo Freire, né? Eles são contra o Paulo Freire na educação pública, mas várias escolas de elite no Brasil utilizam o método Paulo Freire, né? O Moacir Cadotti e vários, né, pensadores brasileiros, né, dizem que Paulo Freire, né, transformaria a realidade da pobreza no Brasil através da educação, né? Imagine, porque ele foi convidado do governo Jango, né? Ele alfabetizou 300 trabalhadores em 40 horas, né? E o que fez a ditadura, né? O Brasil tinha 60% de analfabetos. Quando acabou a ditadura, o Brasil ainda tinha 40% de analfabetos, né? E um povo extremamente explorado. A ditadura, né, teve o chamado milagre econômico, que 30% foi para a corrupção e 70% a elite e a classe média conquistada, né? O trabalhador ficava sem aumento de salário. Naquela época, por exemplo, o trabalhador tinha um emprego que ele, depois de um determinado período, ele não poderia ser demitido sem justa causa. Tirou isso e colocou o fundo de garantia. E agora tirou todos os direitos trabalhistas e a classe trabalhadora não lutou. Paulo Freire, se o método Paulo Freire tivesse sido aplicado, não haveria o fim dos direitos trabalhistas, não haveria uma reforma da Previdência Social, né? Porque a classe trabalhadora estaria mais informada, né? Um Silas Malafaia, né, não conseguiria explorar, né, um povo humilde, né, como ele chegou a pedir outro dia, 30% do aluguel, mesmo que o cara estivesse desempregado. Jamais ele daria, né? O cara que aprende o método Paulo Freire, o aluno que aprende o método Paulo Freire, sabe, por exemplo, né, que não existe no Evangelho, né, que o abençoado fica rico e o que não é abençoado fica pobre. Isso é uma farsa, né, que eles usam para ganhar dinheiro, né? Um pastor que diz que é contra a reforma agrária, a igreja dele, no método Paulo Freire, jamais seria frequentada pelo pobre, né? Porque o aluno logo pensaria: Cristo viveu com os pobres e pregou contra a injustiça social. Como é que esse pastor é contra os pobres, né? Como é que o Silas Malafaia diz que tem valores de elite, né? Quem tinha valor de elite era o Caifás. Logo o aluno ia ligar isso. Ele não teria tanta riqueza como ele tem explorando o pobre, né? O Bolsonaro não conseguiria mentir tanto sem o povo ir para a rua e derrubá-lo, né? O Paulo Freire é respeitado por Edgar Morin. Edgar Morin é um dos pensadores vivos mais importantes. Ele é respeitado por Noam Chomsky, né? Ele é respeitado em vários países europeus, onde o nível de educação é altíssimo, né? Eu vi agora o Gustavo Gaia falando, né, que Cuba, nas salas de aula de Cuba, tem fotos do Che Guevara. Por que tem foto do Che Guevara? Che Guevara, né? Aí o aluno que pensa, Che Guevara, ele abriu mão da burguesia, ele era um médico burguês, ele abriu mão para lutar contra as injustiças sociais. O povo era explorado em toda a América do Sul, né? Quase escravizado pela elite econômica daquela época, né? E ele lutou contra essa exploração patrocinada pelos Estados Unidos, né? Ele foi morto a mando de Edgar Hoover, né, que foi o mais cruel diretor do FBI, né? Não só o Edgar Hoover mandou matar o Che Guevara, cortar as mãos dele e a cabeça, Edgar Hoover mandou matar Martin Luther King, Malcolm X, Fred Hampton. Fred Hampton é um dos personagens mais importantes na luta da segregação racial nos Estados Unidos, né? Que o negro era o ser de segunda classe, que saiu um filme recente,
né? Jesus Negro, que homenageia ele. Malcolm X, né? Reconstruído, ele foi tratado como bandido pelos reacionários. Hoje ele é respeitado no mundo todo. O Che Guevara é um cara conhecido no mundo todo. Quem entregou ele em Serra Maestra, aliás, na Bolívia, né? Os humildes que entregaram onde ele estava lutando, né, contra os exploradores bolivianos, os pobres entregaram ele. Hoje tem uma estátua no mesmo local que ele foi preso, né, e ele é considerado quase um santo. Né? Só os reacionários que são contra ele. Né? Os reacionários que defendem Churchill. Né? Churchill, da Inglaterra, né? A Inglaterra que matou, eu falei na última gravação, 80 milhões de chineses. Né? Que dizia que Mahatma Gandhi era um vagabundo. Né? Então amanhã faz 100 anos de Paulo Freire, né? É um dos educadores mais importantes da história da humanidade. Né? Ele é reconhecido no mundo inteiro. Só aqui no Brasil, pelos esses reacionários, esses pastores neopentecostais, né? Que ele é um cara perigoso, né? Porque ele ensina a combater as injustiças sociais. Tá ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.